Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, mais uma tarde recheada de trabalho, de atividades para nós do quinto ano do Colégio Cenecista de Estância Velha. Como sempre, as nossas terças-feiras são cheias de atividades de história e de geografia, e hoje é sobre isso que a gente vai falar. Bom, na nossa aula de história da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de raça e de etnia. E a gente trabalhou bastante e chegou na ideia de que o conceito de etnia tinha a ver com a cultura, com a sociedade onde as pessoas estão inseridas. Então hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da cultura, né? O que é cultura, o porquê a cultura de uma localidade é tão importante, por que é importante que a cultura seja passada de geração para geração. E aí vocês vão pensar, né? 5 manifestações culturais que acontecem no Brasil. Pode ser no Rio Grande do Sul, mas também pode ser no Brasil como país, né? A gente até já falou sobre isso essas semanas passadas, né? Então vocês podem ali procurar na apostila, dar uma lidinha, né? A gente montou um quadro, inclusive, não sei se vocês lembram disso, né? Mas a gente já trabalhou essa questão da cultura, sim, tá? Então vocês vão escolher 5 primeiro, né? 5 manifestações culturais para citar ali na atividade e depois, pessoal, vocês vão escolher uma dessas manifestações culturais e vão pesquisar um pouquinho mais sobre ela, né? Por exemplo, se a gente escolhesse falar sobre o carnaval, né? Agora o carnaval já tá fora, o carnaval eu vou usar como exemplo aqui com vocês, né? O carnaval é uma atividade, né? Uma festa típica brasileira que acontece mais, né? Ela é mais forte, então, no Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Ela acontece em fevereiro e ela é uma festa muito colorida que fala sobre diversos assuntos, né? Então, cada ano as escolas de samba escolhem um tema e vão então mostrar vários aspectos a partir daquele tema, certo? Então vocês vão escolher uma outra manifestação típica cultural, né? E vão fazer um breve apanhado, né? Onde ela acontece, quando acontece, o que é essa festa, certo? Essa manifestação cultural. Beleza? Então vocês vão primeiro responder algumas questões no caderno, depois vão fazer uma pequena leitura na apostila e resolver 2 atividades na apostila, certo? Essas são as tarefas de história para a tarde de hoje. E em geografia, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das cidades e a função das cidades. Para começar, a gente vai pensar um pouquinho sobre Estância Velha, que é a cidade onde todos vocês moram e é a cidade onde está situada a nossa escola, né? Então, primeiro a gente vai pensar onde fica geograficamente Estância Velha, depois, né, a gente vai pensar um pouquinho se Estância Velha pode ser considerada uma cidade grande e por quê, né? E depois vocês vão contar um pouquinho da vida de vocês em Estância Velha, a rotina de vocês, né? O que vocês fazem, como é que funciona, se a cidade é uma cidade muito movimentada, se é mais tranquila, se tem engarrafamentos, por exemplo, né? Essas coisas, esses detalhes que a gente pode, só uma pessoa que mora, né, que pode falar a respeito da cidade, certo? Eu escolhi, gente, para vocês ali como atividade complementar, 2 vídeos, tá? Que falam sobre Estância Velha. Gente, os 2 são vídeos meio humorísticos, certo? Mas que falam um pouco sobre a cidade de Estância Velha, assim, num momento atual, mas não super atual, tá? Um dos vídeos é de 2016 e um dos vídeos é de 2017, então pode ter algumas coisas que já se alteraram ali, tá? Como alguma padaria, algum mercado, alguma coisa assim, né? Porque eles citam alguns lugares bem típicos, né? Bem conhecidos da cidade de Estância, certo? Então vocês vão assistir a esses vídeos e também podem usar as informações que estão ali para responder as questões que estão propostas, né? Porque tá falando, por exemplo, aonde fica Estância Velha, se Estância Velha é uma cidade grande ou não, né? Tem um pouquinho sobre isso ali nos vídeos, ok? Depois, gente, vocês vão fazer uma pequena leitura sobre a função das cidades,
tá? Então vocês vão ver ali na apostila de geografia que tem várias funções específicas das cidades e vão responder algumas questões sobre isso. Pessoal, aí vai ter uma questão que vai falar sobre a função específica de Estância Velha, né? E outras funções que ela pode ter também. É relacionada a esse pequeno texto, certo? Então aqui, ó, gente, tá falando sobre as funções das cidades, ó, na página 50. Cidades naturais, cidades planejadas, industriais, portuárias, turísticas, religiosas e históricas, tá? Então vocês vão ter que ver direitinho onde Estância vai se encaixar aqui, tá? Para responder a questão que está sendo proposta, certo? Então a atividade de geografia vai ficar um pouquinho mais relacionada com a nossa cidade, né? A cidade de Estância Velha, que com certeza vocês já estudaram em anos anteriores algumas coisas sobre isso, tá bom? Então, para nossa tarde de hoje é isso, né? As atividades de história e de geografia, e às 4h30 a gente se encontra no nosso Meet para fazer um bate, né? Sobre tudo isso que a gente pesquisou e para fazer uma correção, certo? Vou esperar vocês então no nosso Meet às 4h30 com essas tarefas todas, ó, 100%, tá bom? Ó, gente, beijos e bom trabalho!